Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos. Eu sou Maurício Leite, diretor do IBF Minas e presidente do IBF Jovem. E hoje estarei com vocês na condução de mais um evento. Sejam todos bem-vindos. Damos início nesse momento a mais um encontro de finanças. Nosso convidado é o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Uzi Minas, Alberto Ono. Solicito que se levante para ser cumprimentado por todos. Gostaria de registrar a presença também dos senhores Laurindo, presidente do Conselho do IBF, Carlos Alberto, presidente do Conselho do IBF, e Ricardo Salera, primeiro vice-presidente do IBF. E de todos que nos honram, com a presença, associados, diretores e convidados. Para compor a mesa, solicito o senhor Camilo, presidente do IBF. Senhor Laurindo Souza, presidente do Conselho do IBF. E senhor Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Uzi Minas. Nesse momento, passo a palavra para o presidente do IBF, senhor Camilo Gileles. Obrigado, Maurício. Realmente, boa noite a todos. É imenso prazer que nós do IBF temos novamente uma casa cheia como está hoje. Temos empenhado fortemente toda a diretoria para manter a pauta bastante animadora, com bastante coisas novas aqui para o IBF Minas Gerais. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria de ressaltar que nós do IBF temos trabalhado imensamente para buscar uma nova participação e identidade entre os seus associados e o mercado. Para reforçar essa relação e a proximidade, a nova gestão está promovendo uma série de eventos. O objetivo é compartilhar experiências, ideias e debater temas pontuais da economia nacional com nossos associados e profissionais do setor financeiro. Ao longo do ano, já foram realizados eventos de grande relevância, que, não sei se todos estão lembrados, o último evento foi com a Ana Chance, da Globo. Para a realização desses eventos, também contamos sempre com a confiança das nossas empresas colaboradoras em 2019, que são BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbra e Chaves, associados, advogados, Jornal Diário do Comércio, Gaia Silva, Gaed Advogados, Moura Tavares Figueiredo, Moreira e Campos Advogados, Mercado Comum, Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios, e Solution, Gestão de Seguros. Sempre abrindo espaço às empresas colaboradoras atuais e novas, participar e promover a realização de novos eventos em parceria com o IBF Minas Gerais. A participação e integração com a entidade, associados e empresa é extremamente importante para continuarmos realizando encontros de grande importância como o dessa noite. Para os próximos meses, já estamos com a agenda marcada para eventos de bom valor. A programação já está disponível no nosso site. Fizemos uma renovação também do nosso site. Temos agora uma página no Facebook, Instagram e Skype. E o WhatsApp. O tema dessa noite é um tema que todos nós temos um pouco de curiosidade, gostaríamos de saber, que é a recuperação econômica e financeira da Uzi Minas. Para falar sobre a trajetória e dar as boas-vindas, gostaria de uma salva de palmas novamente para o senhor Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Uzi Minas. Boa noite a todos. Eu vou aqui para baixo, fico mais confortável, mais perto também. Bom, pessoal,
são números e acho que assuntos, pontos que já foram aí bastante veiculados. A gente é uma empresa, né, listada, pública, então não tem nada de novidade em termos que eu vou apresentar, em termos dos números ou o que aconteceu, mas acho que dá para dar alguns pontos, depois acho que vamos abrir para perguntas, né, em relação a um pouco mais, né, da história vivida aí, né, uma boa parte do pessoal que passou por isso está aqui também, né, acho que pode ser interessante em termos, né, do que aconteceu, tá bom? Bom, primeiro falo um pouco da Uzi Minas, né, acho que empresa maior produtora de aços planos do Brasil, né, a gente, números do ano passado, 2018, quase 14 bilhões de receita anual consolidada, quase 3 bilhões de EBITDA, 2,7, né, de EBITDA consolidado anual, tá? Somos mais de 24 mil colaboradores, né, atualmente, próprios um pouco mais de 13 mil, terceiros 11 mil. Então, um número razoável. Se a gente considerar aí mais os indiretos, aí já vai para um número mais de 100 mil pessoas. Foi a primeira empresa brasileira a ter 19 mil, né? Isso da década de 90, né? Logo que começou essa questão das normas ISO. A gente tem muito orgulho de ter sido a primeira siderúrgica até essa norma, né? Que mostra o nosso compromisso desde aquela época com a qualidade, com a tecnologia, tá? E, por outro lado, também, desde 84, a gente mantém um projeto, né, de educação ambiental, o Xerimbau. Ele é o mais duradouro projeto de educação ambiental privado no país. Tá? Então, 35 anos. Tá? Então, acho que essa história de sustentabilidade, ecologia, Uzi Minas já vem, né, isso faz parte da nossa história já há algum tempo. Tá? E, embora a gente tenha começado como uma siderúrgica, né, na década de 50, né, em termos da fundação, década de 60 em termos do início da operação, hoje nós temos, na verdade, uma cadeia integrada. Então temos mineração, temos transformação de aço e temos de capital. Então não é só uma siderúrgica. Falando aqui, né, então, um pouco mais, né, quais os ramos que nós atuamos hoje. Então temos uma mineração. São 3 jazidas, 12 milhões de toneladas de capacidade anual de minério de ferro e com logística integrada. Então, embora não seja uma mineração, né, de tamanho expressivo como o Vale ou mesmo a CSN naturalmente, é uma mineração, vamos dizer assim, média, não é tão pequena assim. Siderurgia, 2 usinas integradas, né? Uma onde tudo iniciou-se em Ipatinga, a outra em Cubatão, em São Paulo. Depois eu vou comentar um pouco mais, mas infelizmente a parte de Cubatão hoje ela está operando sua parte de laminação. Capacidade, considerando o total das 2 usinas, 9 milhões e meio de toneladas de aço bruto, então quase 10 milhões de toneladas. Para ter uma ideia, isso é quase o tamanho do mercado brasileiro hoje. Então, também vou comentar, isso é um problema. Temos 2 terminais próprios marítimos, né, tanto em Cubatão, do lado da usina, quanto, no caso de Ipatinga, o acesso é via Porto Largo, Tubarão. Tá? E tem um portfólio aí bastante amplo, a gente atende praticamente todos os segmentos do mercado que utilizam aço plano. Tá? Mas o nosso forte aqui, né, acho que também, de novo, olhando qualidade e tecnologias, é a indústria automotiva. Né? Nós somos líderes no suprimento de aços planos para a indústria automotiva. A gente pode dizer que praticamente todos os fabricantes de automóveis no Brasil comprou da gente. Bom, transformação do aço são nossas soluções Uzi Minas, tem 7 unidades industriais, né, tem no Sudeste, no Sul e no Nordeste. Trabalha muito ligado também à indústria automotiva, né, prestação de serviço, plantas, etc. Mas também na parte de distribuição e produção de tubos de pequeno diâmetro. E bens de capital, Uzi Minas Mecânica, é uma unidade que também já tem aí mais de 40, está indo quase para 50 anos de atividade. Originalmente também em Ipatinga, ajudou a construir ou expandir parte da usina, né? Então ela vem dessa época.
E tem aí várias partes de bem de capital, principalmente equipamentos pesados, estruturas de aço mais pesadas, peças fundidas, vagões, etc. Tá? Bom, essa aqui então, na verdade, a gente olha muito, quando fala de Usiminas, imagina-se muito da siderurgia, mas na verdade a gente tem uma cadeia. Tá? Bom, a Usiminas, ela tem, né, ações ordinárias e preferenciais no mercado. Então, total de ações, 1.253 bilhões de ações, 56% ordinárias, né, com direito a voto, 44 preferenciais, sem direito a voto, mas com preferência no recebimento de dividendos. Das ações ordinárias, né, o grupo de controle, que são, né, os principais acionistas que detêm o controle da companhia, eles têm 68% dessas ações ordinárias. Tá? Grupo Nippon, que basicamente Nippon Steel, está na Usiminas desde a sua fundação. Grupo Tenaris, né, que entrou mais recentemente em 2012, eles são os principais acionistas. Tá? Ambos os principais acionistas, grupos siderúrgicos, bastante tradição, muito fortes, né, internacionalmente. Então, são dois acionistas de peso. E o 4% da Previdência Usiminas, nosso fundo de pensão, tá? Já foi maior, mas aí eu vou citar 4% das ações ordinárias. Das preferenciais, há alguma participação desses acionistas controladores, mas muito pequeno, 98% aí está no mercado, né, o que faz principalmente o nosso free float. Né? Então, as preferenciais é onde temos maior dispersão, aí, maior número de participantes aí em termos de acionistas. Bom, então, isso rapidamente falando de Usiminas. Agora, falar um pouco então da questão, né, vamos dizer assim, do estresse ou da crise que se abateu, né, não só sobre Usiminas, mas no geral também no país, e como isso nos afetou. Bom, olhando aí um pouco para trás, né, a gente lembra, né, que o 2014, aí, né, o segundo semestre foi quando começou, né, efetivamente a recessão. Então já o PIB aqui, que era até 2013, né, com 3%, se a gente olhar mais para trás, vinha numa média de 2,5%, foi para meio, né, no ano, mas se você olhar o segundo semestre já entramos em recessão. 2015 e 2016, né, mais de 3% de encolhimento da economia, e voltando aí um pouco aí a partir do segundo para o terceiro trimestre de 2017, alguma recuperação. Mas foram 2 anos de queda bastante expressiva. Lógico, isso tem efeito, né, teve efeito na economia, todo mundo sentiu, mas quando a gente falar do nosso business, né, do business de aço, a gente vai ver o que isso significou. Bom, o problema não foi só a intensidade dessa crise, né, dessa recessão. Aqui a gente pegou os dados aqui, então, essa vermelha aqui é essa recessão de 14 a 16, tem aí outras 2 recessões também que foram fortes, vamos dizer assim, da década de 80, né, 81, 83, se vocês lembrarem bem, quando a gente teve a crise da dívida externa no Brasil, né, então foi um período difícil. E aqui, 89 e 92, os anos Collor, né? Todo o problema que gerou aí a confisco da poupança e tudo mais. Bom, o que acontece? Como é que a gente vê esse gráfico? Aqui a base 100 é o trimestre imediatamente anterior ao início da recessão, né? Então, para essas 3. E aqui são os trimestres após o início da recessão. Quando volta no nível 100 aqui, é quando, né, a economia recupera para o nível pré-recessão. O que acontece? Aqui, esse curvo aqui, o roxo, o gráfico da média das recessões do período até hoje, tomando como início da década de 80. Então, normalmente, você tem uma recuperação do nível após 7 trimestres, na média. Então, vamos dizer assim, em 2 anos, você volta. As recessões mais demoradas aí, ou quando a gente teve para até recuperar o nível,
aqui, nessa aqui de 81, voltou aqui no quarto trimestre de 84, né, 16 trimestres depois, aqui de 89 e 92, voltou a 18 para 19 trimestres depois, e na de 14, até agora, 20 trimestres depois, não estamos nem perto de chegar no nível que nós tínhamos em 2014. Tá? Então, não foi só a intensidade, é a duração. Esse é um problema da economia brasileira hoje, está todo mundo sentindo, né? Mas quando você coloca aqui e vê, quando você tem outras referências, nossa, hoje ainda não foi só a intensidade, foi também a duração. Né? Bom, o que isso reflete? Né? Aqui no caso, quando a gente fala das recuperações judiciais, né? Esse aqui é um instrumento aí que entrou aí no lugar da questão de falências, mas tem um pico aí, né? Então, no auge da recessão em 2016, quando a gente teve aqui um alto número, né, de recuperações judiciais. Tá? Isso aqui não é só a questão da recuperação judicial, é o que acontece, né, que isso aqui ainda se arrasta, porque a recuperação judicial, você entra nela, dificilmente você sai tão rápido. Você cria um plano de tratar sua dívida, tratar seus credores, tentar recuperar operacionalmente sua companhia, isso leva tempo. Né? Então, apesar de ter atingido um pico aqui, isso aqui se arrasta até hoje. Muitas companhias sofrem, apesar de ter terminado, teoricamente, a recessão em 2016, a gente está com um nível baixo na economia e muitas empresas ainda arrastando o problema. Bom, aqui é outra coisa que mostra isso. Nível de atividade, né, utilização da capacidade industrial. Vínhamos aqui, né, em torno acima de 80%. Né, quando a gente, lembrando que normalmente quando a gente fala acima de 85%, já na verdade você tem problemas. Né, a utilização de capacidade, quando chega acima, fica acima de 85%, perto de 90%, você, na verdade, você está utilizando bastante a sua capacidade com pouco tempo para você fazer manutenção ou investimento. Então, esse número aqui, perto de 85, bom, acima disso começa a ficar preocupante, tem outros problemas, mas o que acontece é que ele fica bem abaixo. Né? Mantém em 77, desde 2016, e não voltou até hoje. Tá? Tem um excesso de capacidade, isso significa o quê? Além de menos emprego, menos produção, significa que não precisamos de investimento. Atualmente, né, todo mundo fala aí na nossa formação produto de capital fixo, muito baixo, não tem necessidade porque você não tem demanda. Baixo nível de utilização. De novo, vai refletir no que eu vou mostrar para vocês. Bom, agora falando do nosso business, aço. Aqui, consumo de produtos siderúrgicos. Uma série longa, desde 89 aqui. Quando a gente olha a tendência, né, ela desde a década de 90 aqui até 2014, você vinha com uma tendência anual, crescimento de 3,6%. Na média, né, assessor aqui. Então, apesar das várias crises que a gente passou desde a década de 90, quando você olha o consumo, crescimento do consumo de aço, quer dizer, consumo tanto de infraestrutura quanto de produtos feitos de aço, automóveis, eletrodomésticos, etc., um consumo consistente. Tá? Veio a crise. O que aconteceu? Uma queda bastante expressiva no consumo e depois uma recuperação, mas aqui num nível que, se a gente olhar durante esses anos aqui, em 6 anos, nós perdemos 55 milhões de toneladas de consumo. Tá? Isso aí, para ter uma ideia, quase o dobro do que a gente produz de aço em um ano, no geral, no Brasil. Então, é como se você perdesse aí, parasse todas as usinas siderúrgicas do Brasil durante 2 anos, durante esse período. Bom, falando de aço plano, né, que é o nosso negócio. Aqui já tomando só um extrato aqui,
Último ano antes da crise, 2013, foi o melhor ano de vendas de aço no Brasil, quase 15 milhões de toneladas. Aqui, no auge da crise, foi de 14, quase 15 para 9, quase 40% de queda. O que acontece? Okay. Bom, voltando então, o que acontece quando você tem uma queda de 40% nas suas vendas? Esse é o dilema que a gente passou. Então, aqui é o que aconteceu com o mercado, né? E nós acompanhamos o mercado. Então, se vocês olharem, 2013, 6,2, 2016, 3,7 milhões de toneladas. Então, isso aqui, basicamente, dá para atender com, sei lá, 80% de uma usina. Lembrando que a gente tem duas. Tá? Então, isso aqui é o que acontece, o que aconteceu com nossas vendas, acompanhamos o mercado acompanhou toda essa crise, e isso gerou, então, um sério problema em termos de receita. Imagina você perder 40% da receita. O que aconteceu com a nossa geração de caixa? Né? Quando a gente olha, segundo trimestre de 2016, o acumulado de 12 meses nesse período foi negativo. Quer dizer, nós não geramos caixa, nós perdemos caixa. Essa condição financeira, né, de uma geração de caixa negativa fez o quê? Que a gente tivesse um risco bastante elevado de interrupção de amortização da dívida. E como é que a gente tratou isso, a gente vai comentar para frente. E, por final, um risco grande, né, na questão de continuidade da operação das empresas. Por quê? Porque você, a partir do momento que você tem... obrigado. A partir do momento que você tem uma queda de 40% nas vendas, fica difícil você manter essa operação. Bom, aqui só para mostrar que está analisado, então, aqui, embora, né, aqui em 2016 a gente fala em 660 milhões, esse resultado é mais concentrado no segundo semestre. Quando a gente olha o primeiro semestre, né, que é quando a gente teve que fazer várias coisas para tentar recuperar a empresa, o acumulado desse período era um EBITDA negativo. Tá? Mas, olhando qual era o nível que nós víamos, né? Nós víamos em um nível de 1,8 bilhão. Tá? 2015 foi já um ano complicado, menos de 300 milhões. Em 2016, se você olha os 12 meses acumulados, era negativo, tá? No primeiro semestre. Okay? Bom, isso então criou aqueles problemas que eu já comentei, e com isso a gente teve então que endereçar esses problemas. Tá? Um deles, né, como eu estava comentando ali, é a questão da nossa dívida. Nossa dívida, ela é mais ou menos estável durante esse período, tá? Por volta de 7 bilhões de reais. Tá? Só que como a nossa geração, nossa EBITDA, deteriorou muito, aqui no final de 2015, ele atingiu uma alavancagem líquida de 20 vezes. Né? Senhores, como pessoas do setor financeiro, entendem muito bem que isso aqui, né, é insustentável. Então, o que se faz para sair dessa? Bom, aí o que nós fizemos? Bom, chegou-se a uma conclusão, pela administração da empresa, que teríamos que focar nos desafios e tentar encontrar soluções. Desafios: primeiro, como é que a gente recupera, né, o resultado, quais são as medidas que vão fazer para a geração de resultado. Segundo, como é que a gente vai garantir as operações, o que eu tenho que fazer para que minha empresa continue funcionando. E terceiro, como é que eu endereço, né, a questão da dívida. Tá? Bom, cada um desses temas, né, a gente
colocou aí, gestão de foco em resultado. Então, como é que eu foco no resultado? Como é que eu vou fazer essa operação? E como é que eu vou fazer a minha equacionamento da minha dívida? Bom, primeiro, resultado, né? Aqui, acho que o nosso CEO, né, que foi o mentor da ideia, ele gosta de comentar bastante esse ponto, acho que o principal aqui que é ressaltado é a questão da criação do Grupo dos 10. O Grupo dos 10 aqui, como foi chamado no Uzi Minas, é um grupo de profissionais, né, gestores sêniores da empresa, tá? Originalmente começou com uma ideia de 10 pessoas, mas depois isso foi expandido, né? Que são profissionais de várias áreas, né, da empresa, desde produção, financeiro, planejamento, vendas, tá? Para trabalhar em conjunto na busca de soluções. Tá? Esse foi, esquecendo um pouco a questão da hierarquia, esquecendo um pouco a questão de quais são os problemas de cada área, mas se concentrando no problema de como as pessoas ou os times poderiam ajudar a resolver os problemas, né, os desafios da empresa. Esse foi o espírito, tá? E esse foi um dos marcos aí na diferença de como conduzir esse trabalho de tentar superar essa crise. Tá? Lógico, teve outros frentes, né? Melhoria, buscando aí agora, né, melhorar o atendimento do cliente, novos produtos, redução de custo, CAPEX, que era um outro desafio, vou mostrar um pouco, né? E também, apesar de tudo isso, como é que a gente estimula e a gente incentiva, cria um clima melhor na empresa. Porque vocês devem imaginar, né, depois de 2 anos de resultado tão ruim, vocês podem imaginar como era o clima das equipes, né, lá nos Minas. Então, isso tudo foi uma busca aí para tentar ver como é que a gente poderia recuperar o resultado. Bom, falando de grupos 10, como é que foi a atuação? Tá? Criamos várias frentes. As frentes tinham um coordenador, mas eram times multidisciplinares. Então, de novo, tentando engajar essa equipe, né, de profissionais sêniores. Eram feitas reuniões semanais, a agenda era 2 horas de reunião, geralmente quinta-feira à tarde, 2 horas, bloqueados nesse time, e o único tema era isso aqui, foco no resultado. Então, cada uma dessas frentes eram propostas que surgiam da equipe, né, desse time, e eram produzidas e monitoradas por essa equipe. Tá? Bom, não vou entrar em detalhe em todos, mas acho que o importante é que isso aqui foi participação, criação, produção só de equipe interna. Não tivemos em nenhum momento, durante todo o período, qualquer consultoria atuante. Foi capacitação e participação só de equipes internas. Bom, outro desafio, a gente vinha num ritmo de investimentos que girava em torno de 1 bilhão e 200, se você olhar na média, até 2014. Dada a baixa geração de caixa, ou em alguns momentos até negativo, não era sustentável você permanecer nesse nível. Embora os Minas, como uma empresa de capital intensivo, né, você demanda muito investimento para manter a capacidade produtiva. Tá? Mas foi feito um esforço bastante significativo para tentar reduzir ao máximo, pelo menos durante esses momentos, né? Devido à questão de geração de caixa. Então, aqui é um dos pontos que a gente trabalhou muito para tentar ver o que pudesse ser. Embora, se você olhar um nível de investimento de 225 milhões de reais anual, acho que não é tão baixo assim, se você olhar em termos de quantas empresas no Brasil conseguem investir tanto. Bom, questão da sustentabilidade da operação. Como a gente perdeu 40% das vendas, você tem que readequar. O que nós fizemos? Alteração de regime de operação. Então, equipamentos que operavam normalmente 24 horas por dia,
né, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, na medida do possível, a gente ajustou. Então, teve equipamento que passou a trabalhar de segunda a sexta, horário administrativo. Até isso foi feito. Tá? Embora o manual diga que você não está sendo o mais eficiente nessa operação. Mas, se você não tem demanda, você tem que ver o que você pode fazer para ajustar. E, óbvio, também fizemos desligamento de equipamentos. Alguns estão desligados até hoje. Temos um laminador de chapa grossa, em Cubatão, que parou lá em final de 2015, até hoje, quase 4 anos depois, não tem demanda ainda para voltar. Tá? Bom, além disso, um outro ponto que aí esse foi bastante complexo a decisão, mas teve que ser feito, por essa questão de 40% de quebra de demanda, o desligamento da produção de aço bruto em Cubatão. Tá? Para ter uma ideia, quase como 45% da nossa capacidade total de aço bruto era em Cubatão, 2 altos fornos, equipamentos bastante complexos e que normalmente nenhuma siderúrgica quer desligar, tá? Mas teve que ser feito, então nós fizemos. Isso fez com que a gente passasse a comprar placas no mercado. Placas é um serviço acabado. Existe aí produtores tanto domésticos como internacionais e hoje uma parte da nossa produção que é gerada na laminação em Cubatão através de placa de terceiros. Isso muda um pouco o modelo de negócio da unidade. Tá? Então também nós tivemos que nos adaptar. Aqui teve uma posição muito forte do grupo dos 10 para a gente conseguir fazer a coisa funcionar em um curto espaço de tempo, porque a gente não tinha muito oportunidade para ele. Aqui tinha que acertar rápido. Então foi um dos desafios grandes. Tá? E por último, quando você desliga tantos equipamentos, para de produzir aço, você tem que reestruturar aqui. Tá? Bom, como é que foi essa reestruturação? Vamos dizer que não foi simples. Aqui, antes da crise, 2013, tínhamos quase 40 mil funcionários. Ao final, aqui em 2016, depois que todas essas medidas foram tomadas, 21 mil. De novo, foi difícil, não foi simples. Isso aqui aconteceu nas 2 usinas, mas bastante concentrado em Cubatão, tá? Porque é onde foi a maior parada de equipamentos. Não foi só corte do pessoal de operação, foi do nível, vamos dizer assim, mais alto da usina até o chão de fábrica. Diretor, gerente geral, gerente, engenheiro, supervisor, tudo teve que ser ajustado. Inclusive também, não só nas fábricas, mas também aqui em BH. Hoje, não sei se vocês conhecem o nosso escritório, para quem conhece, eu vejo vários aqui, o pessoal de editoria vivia lá, sabe bem, nós temos 6 andares no prédio. Tá? Hoje a gente trabalha em 2,5. Tá? Então, o resto foi ajustado. Foi, de novo, mas era o que foi necessário para a companhia sobreviver. Bom, isso tudo resolvia ou ajudava a endereçar essas questões de natureza operacional. Aí ainda tem a questão da nossa dívida, dos mais ou menos 7 bilhões de reais, e um dos problemas, eu vou mostrar aqui, era a questão de como é que estava o esquema de amortização. Mas para endereçar isso, nas negociações, nós começamos negociações com os nossos credores, ficou claro que não ia ser uma via só de ajuste ou de negociação ou de condições disponibilizadas por credores. Nós também tínhamos necessidade de fazer um aumento de capital. Então, e isso foi feito. Então, de novo, não era o melhor dos momentos, por exemplo, o preço das nossas ações aqui, R$5 que foi feito, e
1,28. Né? Se vocês olharem o gráfico, historicamente foi um dos menores preços de ação da Usiminas, né, nos últimos 15 anos. Tá? Mas tinha que ser feito, então foi feito. Tá? Aqui nós tivemos um apoio, um suporte muito grande dos nossos acionistas controladores. Eles entraram efetivamente uma boa parte desse capital das ações ordinárias, tá? E nós conseguimos fazer então esse aumento de capital de R$1 bilhão. Em paralelo, né, a negociação dos credores, o que foi feito? Negociamos aqui 92% da dívida, tá? 6,3 bilhões de reais, sem haircut. Não houve em nenhum momento redução compulsória da dívida. Né? O que fizemos alteramos as condições e com um prazo e um esquema de amortização que a gente imaginava ser possível para a companhia a partir de 2016. Tá? Como é que foi isso? Aqui era antes dessa renegociação. Então, já em 2016, nós tínhamos uma amortização de 1,6 bilhões de reais. Isso acontecia também em 17, 18, em 19, ainda com uma amortização de 1 bilhão de reais. Tá? Se olhar aqui, a duração média 29 meses, bastante curta. E isso, né, no momento que você não tem geração de caixa, né, não é possível. Como é que ficou? Então, 3 anos de carência para 92% da dívida. Uma parte dela a gente tinha aqui um bond, né, dólar, que esse não entrou na negociação e era para 2018, mas o restante aqui foi colocado nesse esquema aqui, com um pico máximo, foi em torno de 1 bilhão, e o esquema de amortização aqui, um perfil mais gradual, tá? Até 2026. Esse foi o resultado, né? Foi o apoio dos credores para a gente conseguir fazer uma renegociação sustentável. 65 meses de duração, na média. Bom, então, com isso tudo, o que a gente conseguiu? Tá? Mercado, né? A partir de 17 aí melhorou um pouquinho, mas se você olhar a magnitude do que foi perdido nesses 3 anos aqui, a gente só voltou até agora 14%. Né? Do pico, do fundo do poço aqui até agora. Tá? Então, ainda, se você olhar, esse volume de aço é uma usina operando tranquilamente. Tá? Bom, o que aconteceu com a nossa EBITDA? 17, a gente conseguiu voltar para um nível acima de 2 bilhões de reais, e agora em 18, 2,7. Tá? Então, conseguimos aí superar o nível que vínhamos tendo aí antes da crise, em 2013. Tá? Lógico que aqui também teve alguns fatores aí, conjunturais que nos ajudaram. Uma delas foi a recuperação um pouco também dos preços internacionais do aço, aqui a partir de 2017. Tá? Mas as melhorias operacionais, o ajuste que foi feito em termos de produção, vendas, ajudou bastante também. E no final, com essa melhoria na geração de caixa e também com alguma amortização que nós fizemos, né, dá para notar aqui que a partir de 16 até 18 já reduzimos 1 bilhão de reais em termos de dívida, né, e a melhoria do EBITDA faz com que hoje nós temos uma alavancagem líquida de 1,6, tá? Bem mais sustentável. Tá? Bom, quadro de funcionários. Como melhoramos, né, conseguimos voltar um pouco o nível de produção e vendas. Então, aqui também voltamos, aí agora recuperamos, estamos aí com quase 25 mil funcionários, tá? Mas, né, ainda bem aquém de qualquer momento que a gente teve antes da crise. E investimento. De modo
Passamos aqui por 2 anos com um investimento por volta de 200 milhões de reais. Agora, voltamos aqui para um patamar mais elevado, porque, no final, como a gente é uma empresa de capital intensivo, nós precisamos de investimentos de expressão para manter as nossas atividades funcionando. Bom, reconhecimento do que foi feito. Melhoramos aí o nosso rating. Até 2018 tínhamos tido aí 3 upgrades, tá? As principais agências de rating, né? Ação, né? Aqui são as referenciais, tá? Aqui, né, chegou a valer aí alguns centavos, né? Aqui no pico, durante 2018, já R$12,50. Hoje está mais baixo, tá? Flutua, lógico, no mercado acionário, mas se você olhar aqui a operação, reflete também o entendimento do mercado em relação aos números da companhia. E por último, o que a gente conseguiu fazer, né, em termos de uma melhoria no nosso perfil de dívida. Agora em julho nós fizemos uma emissão de um bond, 750 milhões de dólares para um prazo de 7 anos, um cupom de 5,875, tá? E isso aqui foi basicamente para pré-pagar os credores resultantes daquela renegociação e tirar, né, algumas restrições que a gente teve que concordar durante a renegociação em 2016, né, conseguir liberação dessas restrições, tá? Aqui, com essa emissão, nosso rating melhorou mais ainda. Então, hoje, nós temos aqui 2 agências com duplo B. Bom, é isso aqui, então, que a gente tem até agora e o que, né, a companhia considera qual vai ser o futuro, né, o que a gente espera que seja, o que temos expectativa que seja. Tá? Primeiro, essa eu acho que é a pergunta aí de $1 milhão, né, se a gente conseguir acertar, realmente é um negócio complexo. Mas qual é o ritmo da recuperação da economia? Isso aqui se vocês olharem, se a gente manter o ritmo atual dessa recuperação do PIB, né, olhando aquele gráfico de novo, nós atingiríamos o patamar pré-crise em 2023, final de 2023. Tá? Há uma tendência no mercado, né, que considera que a gente deve conseguir recuperar isso mais aí em 2021. Mas, de qualquer forma, ainda sendo otimista, o mercado sendo realista, vai levar 3 anos. Tá? Então, de novo, acreditamos na recuperação da economia, mas provavelmente não vai ser tão rápido. Oportunidade. Ainda o Brasil é um país que tem baixa, né, facilidade de fazer negócio. Tá? O governo, né, a equipe econômica está tentando endereçar esse assunto, mas quando a gente olha, aí podemos olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se você olhar de uma maneira otimista, temos muito espaço para melhor. Tá? Se conseguirmos endereçar esses problemas. O que faz com que a gente acha que, né, pelo menos uma parte dos problemas estão sendo endereçados? O que vem acontecendo desde 2016. Tá? Então, em 2016, né, teve mudança das leis estatais, PEC dos gastos, que no final criou aí uma maior consciência, né, da necessidade do ajuste fiscal, né, a questão das parcerias, né, criou uma nova legislação, reforma trabalhista em 2017, que, embora ainda a gente está vendo, aguardando para ver os reais impactos, já criou um outro ambiente, né, vocês podem ver, acho que pelo lado da questão de litígios trabalhistas, né, que reduziu bastante, questão do não subsídio do BNDES, de novo, aqui é a questão fiscal aí sendo ajustada. E agora, em 2019, espera-se, né, que a reforma da Previdência aí passe, no final, que tenhamos alguma reforma tributária, né, a gente não sabe qual vai ser, mas
espera-se que eles tenham alguma coisa que melhore, né? E as privatizações que estão na agenda da equipe econômica. Pode ajudar muito na questão de investimento, e no caso aqui do setor siderúrgico, né, para o business aço. É um gatilho para uma retomada mais forte em termos de produção e vendas. Tá? E um outro ponto aqui que nos deixa, né, pode ser considerado, né, um ponto que ajuda um pouco aí as nossas considerações é o risco país, né, está num nível aqui que é muito semelhante à época que nós éramos grau de investimento, né, em torno de 120 hoje. Tá? Se vocês olharem isso em comparação, né, com o resto do mundo, esse nível aqui de 120, o Brasil está aqui, hoje nosso rating soberano é muito bem menos. Mas, para esse nível de risco país, você está mais perto do pessoal aqui que já é grau de triple B, grau de investimento. Então, tudo dando certo. Lógico que as agências de rating elas não são tão rápidas, né, nos upgrades, mas tudo continuando a correr bem, tem a possibilidade de o país ser de volta um grau de investimento. O risco país já está nesse nível. Tá? Bom, em termos de Uzi Minas, o que a gente está enxergando? Estamos, né, já anunciamos uma expectativa de país voltando a ter esse ritmo e também aumentarmos os nossos investimentos. Então, a previsão desse ano já era um nível em torno de 800 milhões de reais de investimento. Para os próximos 2 anos, 20 e 21, alguma coisa em torno de 1 bilhão. Tá? Essa é um pouco a expectativa, mas agora temos que ver se vai acontecer. E, embora nós estamos no Brasil, acreditamos no Brasil e tentamos aí ser positivos com o país. Ok? Muito obrigado. Alberto, obrigado pela apresentação. Daremos início agora às perguntas. Peço que se identifique, falando qual empresa ou entidade pertence e o nome, por favor. Vai levantar os braços. Gostaria só de um comentário sobre o cenário externo. O que a China impactou na Uzi Minas e também essa questão hoje de Argentina, alguma coisa de briga comercial com Estados Unidos e China? Qual que é o impacto disso? A gente sabe que a potência da China comparada com o mercado brasileiro siderúrgico não dá nem para comparar, né? Eu queria só um comentário, sua visão sobre o mercado externo, por favor. Acho que como qualquer outro produto industrial hoje no mundo, quando você fala de China, né, no caso do aço, a mesma coisa, eles são os maiores produtores do mundo, né, mais ou menos metade do que é produzido, e metade da capacidade que existe no mundo está lá. Então, eles têm uma influência muito grande nesse mercado. E, embora eles ainda não exportem tudo que eles poderiam exportar, se você considerar só a capacidade, só um pouco que eles exportam em relação à produção anual deles já criou uma série de barreiras. Então, se você olhar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o temor de aço chinês fez com que eles criassem barreiras, e isso dificulta o restante do mundo em termos de tentar exportar. Então, no caso, o Brasil tradicionalmente é um país que tem muita competitividade, né, em termos de produção de aço, né, somos competitivos em custo, mas hoje você exportar aço do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, onde são os maiores mercados, né, naturalmente, é extremamente difícil. Então, isso é resultado bastante dessa questão da ameaça chinesa. Né? Por outro lado, a gente tem uma discussão muito grande em relação à vinda de aço chinês para o Brasil,
né? Em alguns momentos até aconteceu aí no passado, mas como as siderúrgicas aqui no Brasil também são competitivas, né? A precificação hoje ela é basicamente feita com o preço ou o custo do aço internacional. Então, no Brasil, o preço aí, aqui é mais ou menos em linha com o que acontece lá fora, né? E como as siderúrgicas aqui são competitivas, né, a gente consegue se manter aí competitivo mesmo mantendo esses preços. Mas é uma questão que você dificulta acesso a mercados lá fora pela magnitude da ameaça chinesa em termos de volume de produção. Rodrigo, da Energia, excelente apresentação. Fiquei muito impressionado, principalmente na questão ali no que tange a amortização da dívida. Foi uma coisa realmente impressionante. Mas o que me impressionou mais, o senhor falou, se não me engano, no início da apresentação, capacidade instalada. Vocês ainda estão com uma capacidade ociosa. E na área de energia a gente tem a mesma impressão. E é isso que está me dando medo, porque vem aí, se não me engano, Belo Monte, né? A última turbina deve entrar em operação agora. Depois disso nós não vamos ter mais energia nova sendo gerada no Brasil. E se tiver um crescimento muito grande, nós podemos entrar numa questão inflacionária aí. O senhor não acha que isso pode atrapalhar os planos aí para frente da questão do que tange a Usiminas? Recuperação financeira? Bom, quando a gente olha a questão de ocupação da capacidade instalada, eu mostrei lá. Então, hoje ainda... Bom, questão, assim, em termos de utilização de capacidade do setor siderúrgico, particularmente em Usiminas, ainda a gente, considerando só o que a gente tem em operação, tá? Não esquece o que está desligado. Estamos na média aí de uns 70%. Tá? Então, mesmo a economia voltando, nós temos ainda bastante capacidade para ser ocupada antes de pensar em voltar alguma coisa. Tá? Essa questão de disponibilidade, né, no caso da energia, a gente viu isso bastante durante esses anos, questão do PLD, Mercado Livre, etc. e tal, como é que foi a evolução. Mas acho que no setor elétrico, tem um outro problema que ainda acho que não acabou de ser resolvido, que é a questão do risco hidrológico, né, que hoje a gente ainda está muito à mercê do se chove ou não. Então, é difícil, eu não sou especialista no assunto, mas quando a gente olha essa questão, a leitura de se tem capacidade ociosa ou se você tem qual que é o nível de capacidade efetiva de geração de energia no Brasil, é um negócio que não está muito claro, porque em função do risco hidrológico, em função de como o pessoal faz a gestão dos reservatórios, não está muito claro se falta ou se sobra energia. E aí isso está muito ligado, né, com também a questão dos leilões que o governo aí parou por um tempo, agora está tentando voltar, de nova geração, nova fonte, etc. Fica difícil a gente entender, né, eu, de novo, não sou especialista no assunto, mas entender qual que é o nível de planejamento, né, que está sendo aplicado nesse mercado. Tá? São perguntas que, depois que gerou aquela medida provisória, o governo da Dilma, né, que gerou aquela confusão toda, a gente ainda não conseguiu, talvez, reorganizar o setor. E isso está meio parado por causa da questão, né, de como é que equaciona o risco hidrológico. Então, não sei se falta energia ou se falta capacidade ainda não. Tá? Mas, em termos de produção de aço, eu garanto que a gente ainda tem muito chão ali. Né? Se cenário otimista, 2021, cenário pessimista, 2023, né? Até voltar para o nível que a gente tinha em 2014. Quer dizer, ainda falta muito. Essa é a visão.
realmente está numa indústria global. Você tem toda câmbio, preço da commodity, é o navio que chega, impostos, uma coisa que... Uma informação que uma vez eu ouvi, não sei se você tem, o consumo per capita de aço no mundo, nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem essa informação mais ou menos quanto que é o consumo? No mundo, acho que é meio difícil falar, tá? Porque depende um pouquinho como é que você tira a estatística. Mas se você olhar em termos países desenvolvidos, né, países nível de desenvolvimento semelhante ao Brasil e como nós estamos. Tá? Países desenvolvidos, o consumo per capita de aço anual é em torno de 400 a 500 quilos. Tá? Isso, Estados Unidos, Europa, gira por volta disso. Se você pegar alguns países que são mais exportadores, né, então, porque o per capita não significa muito, porque uma boa parte do que ele produz, na verdade, está exportando. Mas, década de 80, eles estavam mais ou menos no nosso nível, em torno de 100 quilos. Tá? Hoje, né, eles já passaram Estados Unidos, Europa e Japão. Estão mais acima de 600. Tá? E imagina uma população de 1 bilhão, quase meio, consumindo esse nível. Não é só para produzir eletrodoméstico, carro, etc. Para fazer infraestrutura. Então, é onde o maior volume de aço é empregado na China hoje. E não é só na China, né? Em todos os países, uma boa parte do que é consumo de aço é para infraestrutura. Hoje, nós, a gente tem um pouco de falta de infraestrutura, né? Basta ver nossas rodovias, a falta de ferrovia, né? Acho que a greve dos caminhoneiros no ano passado colocou isso em evidência, né? Para um país do tamanho do Brasil, a gente ter essa malha ferroviária que a gente tem hoje, né? Basicamente, assim, acho que não tem muito sentido, mas infelizmente é o que a gente tem. Né? Carlos, do Grande Câncer Vegetal. Eu queria entender um pouquinho, né, você tem que aumentar muito o fundamento de empresas, a Selic está bem alta, todo o cenário é desfavorável. Você pode entrar um pouco com os percentuais de crédito que as empresas têm que arcar? Porque a taxa de juros já é uma das maiores do mundo, no momento de crise, então os juros lá em cima. Entender um pouco os percentuais da taxa de juros que a gente vai pagar. Bom, quando a gente renegociou, tá, em 2016, a dívida, a boa parte dela, vamos dizer, que a gente denominada em moeda nacional, ela ficou em CDI mais 3%. Tá? Isso num momento que o CDI era por volta de 14%, então significa que você está pagando aí 17% ao ano de juros. Tá? Mas era o que nós conseguimos negociar na época. Por outro lado, quando você olha isso hoje, CDI volta de 6, tá? Então estamos em 9. Assim, a carga de juros, em função, né, de tudo que aconteceu aí, em termos de macroeconomia, essa conta melhorou bastante, mas na época era o que a gente conseguiu, negociar e perto, o que a gente avaliou, perto dos outros acordos, outras negociações que foram feitas na mesma época, foi até vamos dizer assim, uma taxa razoável. Tá? Mas na época é o que nós conseguimos. Bom, gente, estamos chegando ao nosso final. Convido ao senhor Camilo para a entrega de uma lembrança do IBEF ao senhor Alberto Ano, em agradecimento às suas palavras. Convido o nosso diretor do IBEF, Júlio Damião, para fazer as considerações finais e encerramento do nosso evento. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo carinho, atenção e pelo tempo aqui expendido conosco. Muito importante essa apresentação. Eu particularmente vou imprimir e colocar na minha pasta porque é um exemplo de como se deve fazer.
E depois dessa apresentação, a conclusão que eu chego é que a ação das emendas ela está barata, né? Com a perspectiva que vem. Então, muito obrigado. E esse é o sentido do IBEF. Aí uma palavra para vocês. Muito obrigado pela presença de todos, né? Pelo nos escutar aqui. E esse é o objetivo do IBEF, né? Nós estivemos aqui com a Ana Santos, da ANGO, que nos presenteou com uma palestra falando de orçamento, controle, detalhe, gente. O Roberto, dia 30, convido, né, para a palestra que teremos, por favor, da Valorec, que é o Rogério, né, explanar aqui sobre a questão da Valorec. Não foi pelo IBEF, mas na segunda-feira eu tive uma palestra com o Salera, né, o controle do FIEM. Então, quando você escuta gente desse gabarito, você só pode crescer, não existe outro caminho. Então, esse é o sentido do IBEF, convidar vocês a participar cada vez mais, estar presente junto conosco e caminhar nisso daí, porque eu tenho uma tese de que com o Brasil, com todas essas variáveis, e a gente dando certo do jeito que a gente dá certo, vocês não tenham dúvidas, nós somos os melhores gestores do mundo. O pessoal que vem aqui fora e vê a variável que o Brasil tem, a carga tributária, a dificuldade de pagar imposto e dólar, e a gente dando certo, eles realmente ficam impressionantes, a gente é que tem que dar valor na gente. Por isso, do exemplo da Uzi Minas, que ela teve coragem de fazer o que teve que fazer, eu não tenho certeza que nos próximos 2 anos vai colher muitos frutos ainda. Não tenho dúvidas disso, ok? Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima.